Olá, bom dia, boa madrugada, meus amigos, meus irmãos, irmãs em Cristo. Deus esteja com vocês em todos os lares, em todos os lugares em que possamos nos encontrar, né? Aqueles amigos do Quai, do Face, do YouTube, do Spotify, todas as redes sociais, sejam muito bem-vindos, né? E já fiz a prece, né, de abertura. É o nosso desafio diário, né, o Novo Testamento. E hoje o assunto é Jesus diante do Sinédrio. Curta, comente, compartilhe, né? Deixe seu like. Falando chique, deixe seu like, deixe seu emoji, deixe um nome de um ente querido, de um familiar ou de um filho, uma filha, que no momento em que você está pedindo oração, que você está colocando o nome para oração, para reza, com certeza, no momento em que nós fizermos a oração, nós fazemos sempre no final do vídeo, você receberá a bênção, o seu familiar, o seu ente querido ou a pessoa que você pediu, né? Porque nenhum pedido para Deus, sejam por redes sociais, seja falado, né? Seja mentalmente, pensamento, seja em oração, fica sem resposta. E esses nossos vídeos, nossos estudos, nossas gravações, nossos áudios, eles serão e são atemporais. O que Eduardo quer dizer com atemporal, né? Tem sempre irmãos chegando, irmãs pela primeira vez. Atemporal é que hoje, você olha hoje, agora ao vivo, tá valendo. É para você. Você daqui uma semana, duas, chega o vídeo no seu For You, ou você procura por nome, ou né, você vai lá olhar, eu tenho vontade de olhar de novo. É para você a mensagem. Daqui 10, 15, 20, 2050, 2100, 2200, se assim for, né? Da vontade do Pai, né? De Jesus, dos amigos, né? De algum familiar não apagar, né? Não descobrir a senha e apagar tudo. Então, se nenhum familiar apagar, né? Daqui 2000, 2200, 2100 e aparecer o vídeo na For You, é para você. É para aquele irmão, para aquela irmã. E é assim os vídeos de outras pessoas também, gente. Quando aparece na sua For You, que você nem procurou, né? Você está ali olhando, aí de repente aparece um assunto de um pastor, um padre, um palestrante que você gosta, que você, né, tem simpatia. Tem dedinho de Deus, de Jesus, da espiritualidade. É quase, né? Como a gente não ouve, a gente não percebe, né? Não ouve. É como se eu dissesse, Eduardo, eu vou te mostrar esse vídeo aqui, que esse assunto aqui, hoje você pode não perceber que faz sentido, ou que é um conselho que nós estamos dando para você. Mas com o passar do tempo, você vai lembrar que aquele vídeo, alguma frase, às vezes só uma frase, às vezes só uma palavra, foi o que você precisava naquele momento, o que o Eduardo precisa naquele momento. É lindo quando a gente entende que Deus nos ama tanto que a todo momento está tentando nos avisar, a todo momento tentando nos apresentar orientações, conselhos, ideias, soluções. Você não é uma filha desamparada, você não é um filho desamparado. Ninguém é. Mas eu moro sozinho, longe da família, né? Fui trabalhar. Não. Você está sozinho, sozinha, se tiver, porventura, é o seu corpo, fisicamente. Mas espiritualmente, às vezes, você está com mais família do que você estando com sua família. Então, Deus nunca te deixa só. A prova é que sempre aparece alguém para te dar uma orientação, alguém para te dar um conselho, algum vídeo, algum áudio. Né? Então, nunca estamos sozinhos. Sempre lembre disso. Quando vi a bad, eu estou sozinho, ninguém me ama. Não, tem um que me ama. Tem dois que eu... Na verdade, são três. Deus, Jesus e o teu e a tua mentora, né? Os padrinhos espirituais, que às vezes é um casal, gente.
Tem gente que dá sorte que às vezes é um casal. A pessoa tem proteção em dobro? Eu tenho. Né? A minha ex, minha última ex, de vez em quando ela estava fazendo evangelho e de vez em quando ela via, ela comentava, depois ela passou o casal, aí chegou o casal. Era ou o mentor meu, dela, mas depois eu vi que de vez em quando aparece mesmo. Tanto é que às vezes eu levo uma chamada, porque a gente é ensinado a falar só em homem, né? Mentor, anjo da guarda, padrinho. E a gente esquece que existem mulheres, assim como existem mulheres fisicamente, existe também as nossas irmãs. Tanto é que o Divaldo, né, foi o primeiro a mostrar que tem a Joana de Ângeles. Só que não, o Divaldo, não é só o Divaldo que tem uma mentora. Às vezes você fala, meu padrinho espiritual, meu anjo da guarda, né, no sentido de homem, e é uma mulher, só que eles não ligam para nome, é nós que queremos dar nome, eles não ligam para nome. Eles querem te ajudar, eles querem te amparar, igual uma mãe, igual um pai, né, quer ajudar, quer amparar. Então, feitas as apresentações, né, muito obrigado àqueles que estão aqui, né, aqueles que virão, aqueles que compartilharão, principalmente nas mídias que abrangem o mundo, né? Que é o Quai, que é o YouTube, o Facebook também, mas o Facebook ainda é meio, né? Só nos rios é o mundo inteiro. Eu já notei isso aí. Mas lá no feed, né, é particular, né? É com os conhecidos, com quem você apresenta. Mas, para aqueles irmãos e irmãs que sentiram no coração a vontade de compartilhar, meu coração, minha gratidão eterna. E graças a Deus no qual os irmãos e as irmãs estão entendendo. Hoje já são mais de 20 mil pessoas que compartilham. Ou seja, nós, porque não é só o Eduardo, nós, né, que somos uma equipe, nós estamos diariamente assim, cravados no feed de algum aplicativo, ou seja, em 20 mil celulares fixos, né, que eles compartilharam, fica lá, né, no Face deles, no YouTube deles, no Quai deles, né? E isso é gratidão. Não? Pode compartilhar sim, porque vocês estão compartilhando, não o Eduardo. É benefício meu. Eu sou só isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui quieto, né? Se ninguém falar perto, vai contar. É eu. Vocês estão compartilhando Jesus, a espiritualidade, a fé, a preparação para a nova era, que já se iniciou faz tempo. Se iniciou com a vinda de Jesus. Não é de hoje. Não é novidade. Então, bora pro estudo? Bora lá? Né? A gente já começa cedo, antes das 7, para não demorar muito, mas o Eduardo fala muito. Eu adoro fazer essa frase. Eu amo. Vamos lá. Jesus diante do Sinédrio. O Eduardo tirou lá do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Jó. Ou Jó, depende da pronúncia. Lá no Evangelho de Marcos, para os irmãos e irmãs que gostam de pesquisar, de estudar, no capítulo 14, versículos do 53 até o 65, e se for no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 54 até o 63, e do 63 até o 71. Uau! E no capítulo de Jó, né, o Jó, no capítulo 18, versículo 12 até o 27. Eita, que textão! Mas não se preocupe, aqui foi feito um resumo, mas um resumo assim com o que tinha, o que o Marcos escreveu, o que o Lucas escreveu e o João escreveu, né? E aí, bom, se escreveu igual, então vamos pegar o que eles escreveram igual, do mesmo jeito, né? Pegaram o Ctrl+V, né? E gravaram. Vamos lá. Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos.
Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, Pedro sentou-se com os servidores para ver o fim. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não encontraram, embora tivessem se aproximado muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se 2 testemunhas e disseram: esse homem aí disse: posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo, levantá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote, Caifás, o sumo sacerdote, disse a Jesus: nada respondes ao que estes testemunham contra ti? Vai ficar calado? Não vai falar nada? Não vai se defender? Jesus, porém, silenciava, continuava tranquilo, quieto. E continuou o sumo sacerdote, o Caifás: exijo que jure pelo Deus que vive, para que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus respondeu: tu que dizes? Tu que está dizendo? Todavia, Jesus continua: todavia, ou porém, eu vos digo que desde agora, ou seja, desde hoje, desde esse momento, Jesus falando, você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do poder, direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as vestes de Jesus, dizendo: blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas, minha gente? Eita! Eis que ouviste, eis que vocês ouviram agora a blasfêmia. Que vos parece? Em resposta, os anciãos, os escribas, eles disseram: é culpado, prendem-o, matem-o de morte. Então, cuspiram no rosto de Jesus, esmurraram Jesus, deram um soco na boca do estômago de Jesus, e outros esbofetearam, deram um tapa, passavam assim, davam um tapa, davam um soco, davam um chute, cuspiam. Meu Deus do céu. É que é verdade, Mas fazer o quê? Dizendo: profetiza para nós, debochando, fazendo ironia. Eles dizendo que Jesus blasfemou contra Deus, que fez ironia. Mas eles estavam ironizando um Deus vivo na Terra. Olha a indicracia, a indicracia, a incoerência. Mas, vamos lá. Dizendo: profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? E Jesus ficou em silêncio. Agora vamos, já começou o estudo, mas vamos, obrigado. Já começou o estudo, vamos lá. Então, os que agarraram Jesus, quem agarrou Jesus? Aquele povo, os escribas, os Caifás, os soldados romanos que levaram Jesus e o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e ancião estavam reunidos. Assim, ó. Por que levaram primeiro para Caifás, para os escribas e para os ancião? Ancião, para quem não está familiarizado, é um jeito bonito, e é bonito, é o certo, é o correto, é que nós usamos diferente. Chamar os velhos, A terceira idade, Os 60, 70, 80. E naquela época, era assim que era resolvido tanto a jurisdição que nós conhecemos hoje. Naquela época, só podiam julgar e decidir o futuro ou do casal, ou se alguém roubou ou não roubou, se vai ser preso ou não vai.
se tá certo ou não tá, eram os anciãos, eram os homens velhos, né? Os mais velhos da tribo, da cidade ali, da região. Eles tinham o poder de decidir se era certo, se era correto. Havia muito respeito. Para vocês terem uma ideia, para nós mais jovens, né? Se nós estivéssemos lá, e os que estavam lá, para poder falar, teria que primeiro ou pedir permissão para o senhor, né? Ou senão, se está num grupo ali na reunião ali, esperar o ancião falar e pedir permissão com o olhar ou o famoso dedinho, né, no colégio, né, bem certinho, quietinho. E aí, se o ancião desse permissão, daí sim você fala, não que nós fazemos hoje, né? Nós estamos na reunião ali e um fala daqui, outro fala dali, outro puxa aqui, outro aqui, se mete, né? Ah, porque é assim, não sei o quê. Não, havia todo um cronograma, todo um respeito. Então, e era milenar, era secular, era automático. Desde bebê, desde criança, se aprendia que temos que respeitar os mais velhos e eles decidem. O que eles disserem é lei. Não tem como revogar. Não tem como ir para uma segunda instância, né, como nós fazemos hoje na justiça. Não tem como ir para o Supremo, né? Depois de adquirir vários recursos para poder procurar. Então, o que eles falavam era decidido. Então, só por aí. E por que, né, os escribas e Caifás fizeram questão de querer julgar Jesus, querer condenar? Por que eles estavam com sangue à flor da pele, assim, para querer calar Jesus? Né? Porque querer matar Jesus é querer calar, né, a ideia, calar as mensagens, calar que Jesus estava esclarecendo, Jesus estava abrindo os olhos, Jesus estava clareando a mente e trazendo o novo porvir, né? Trazendo a boa nova. O que é a boa nova? A boa notícia, trazendo um pai amoroso e que devemos ser irmãos, né? Em todas as áreas. Por quê? Porque Jesus batia, né? Estava só na cara dos escribas, dos fariseus, né? Dos saduceus, que eram os religiosos da época, né? Então eles ficavam, né? Orgulho, né? Indignados. Então queriam calar. Então tem tudo isso. Aí estavam reunidos. Aí Pedro seguia de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Curiosidade, né? Nós também, né? A gente sempre vai atrás para ver. Isso aí faz parte. Pedro queria saber o que ia acontecer com Jesus, né? Se o prender, se o soltar, se Jesus ia fazer um Hadouken, Goku, ia sair uma luz da mão dele, ia queimar todo mundo. Ele queria ver, né? Ele queria ver. E aí foi, né? Seguiu lá, escondidinho aqui e tal, e sentou junto com os servidores. Servidor aqui é diferente de escravo. Servidores, aqui nesse contexto aqui na casa de Caifás, era o que nós somos hoje. Um assalariado, com direitos. Poder ir para casa, ter horário para ir para casa, horário para estar com a família. Igual nós. Né? É diferente de escravos. Porque nós vamos ver na Bíblia também escravos, são escravos, sem direito a nada e direito a apoiar e tudo, né? Ser judiados. Os servidores não, os servidores eram trabalhadores que nem nós. Trabalhavam para Caifás, ali, levando as coisas, né? A hóstia, as coisas lá. Mas, os ritos né? Da religião deles, mas tinham liberdade que nem nós. Então, tranquilo, aí tudo bem, né? Então, a residência do sumo sacerdote, após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam o falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não o encontraram, embora tivessem se aproximado muitas testemunhas falsas. E aí Jesus ficou em silêncio, né? E muita gente se pergunta, né? Por que, meu Deus? Por que Jesus não se defendeu? Por que Jesus não argumentou? Por que Jesus
não falou, não mostrou, né? Não fez uma tela mental e mostrar, olha, desde criança eu nunca fiz isso, jamais faria isso, eu jamais quero matar alguém, eu jamais quero roubar. Por que Jesus não se defendeu? Porque, gente, pense. Quando um grupo de pessoas, né? Quando um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo familiar, ou um familiar, não vai com a tua cara, né? Os santos não batem, né? Quer te difamar, quer falar mal de você, quer inventar coisas de você, quer te derrubar, quer te tirar, quer o seu lugar na gerência, na supervisão, na empresa, ou o seu lugar na família, quer, né, inventar coisa de você. Né? Aí não adianta você perder tempo, que foi o que Jesus disse, não perca tempo. Né? Porque o que é comum, e é errado, mas o que é a primeira reação mais comum que as pessoas têm quando alguém fala mal deles, alguém inventa coisa deles, delas, né? E isso aí em todos os lugares, não tem como escapar. O ser humano tem inveja mesmo de todas as pessoas. Ah, mas eu não tenho nada, você tem carisma. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho nem... Você é uma pessoa boa. Você atrai olhares, você atrai pessoas boas ao seu redor, você tem atenção, você tem carinho. E as pessoas têm inveja disso. O ser humano é assim, que nem com a inveja de Jesus. Né? E aí não adianta você. O que as pessoas querem argumentar. Não, você está errado. Eu jamais faria. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa lesta, e papapá, quer se defender. É perca de tempo, perca de energia. Jesus tá dizendo, Jesus mostrou aqui, ó. Quando você, eu, nós sabemos que tudo que inventaram de você, tudo que inventam de você, tudo que falam pelas suas costas é mentira. Você sabe que você é uma pessoa honesta, você sabe que você jamais trairia, e tudo, né? Não perca tempo redarguindo, não perca tempo indo lá tirar satisfação, bater boca, tentar provar que você não é aquilo que a pessoa fala, não é aquilo que inventa, não é aquilo. Jesus deu ensinamento, esse é o ensinamento de Jesus. O tempo é o senhor da razão. A verdade, meus amigos, minhas amigas, vou falar a verdade, ela vem à tona, você queira ou não queira. Pode demorar, mas vem. Olha o meu caso, né? Senta aquela minha história. Fiquei 7 anos, quase 8 anos, escondendo aqui na região. Eu fiz um personagem na empresa e o personagem estava durando. Né? Personagem durão, personagem brabo, personagem ferrenho, personagem brigão, personagem que quem olha o personagem do trabalho, não, esse cara não tem religião, esse cara nunca mas nenhum podcast, nenhum áudio, nenhuma frase de Cristo de religião. Mas por que fazia isso? Que era justamente para mostrar que a gente não pode julgar as pessoas o livro pela capa. Né? Fazia todo um propósito. E também para mostrar que as pessoas adoram inventar coisas. Então inventam, né? Olham uma imagem e inventam. E você sabe que não é aquilo. Aí, passou 7 anos, acabei saindo do armário. Como assim, Eduardo? Você vai... Não, o sair do armário é mostrar quem eu realmente sou, né? Como isso se deu? Né? Tem uma participação muito especial, de uma pessoa muito especial para nós. Para minha equipe espiritual, para nossa equipe espiritual, porque somos uma equipe espiritual e as pessoas nem sabem. Quando aconteceu aquele sonho que eu relatei através da música e depois da historinha, né? Que meu mentor, né, em maio do ano passado, 2025, levou. É real, gente.
pense que é sonho. Para nós espírita, a gente sabe quando é real e quando não é, mas pense que é sonho e tal, que é fantasia, aquela coisa, mas para mim é real. E para mim é real e pronto. Não importa. Né? Que é real. Senão eu não falaria. Poderia falar 20 anos atrás. Não, eu converso com Jesus, não, foi só uma vez. Não, duas, né? Aquela do estádio e essa. Aí bailou. E aí Jesus deu a permissão, por isso que eu faço a gravação e tal, de falar, de brincar, e, estudar, regravar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos em missão, vocês estão em missão. Nós estamos regravando para deixar eterno no YouTube, nas redes sociais, todo o Novo Testamento. Bonito, né? E não é mérito meu, é mérito de vocês. Todos nós. Então, né? Daí tive esse sonho e tal. Oh, desculpa o alarme de carro. Aí, fui levado para Jesus para falar. E aí, teve o pulo do gato. Que foi assim, ó. E eu não podia falar que essa pessoa que me ajudou a sair do armário tem outras missões também, mas tinha um ponto crucial, eu não podia falar, que nem tudo a gente pode falar, porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio e as escolhas da pessoa, senão a pessoa não tem mérito nenhum, ou eu não tenho mérito nenhum se ficar sabendo de tudo. Então a gente tem que, né, mesmo sabendo, tem que deixar a pessoa descobrir, a pessoa ter uma ideia, uma fantasia. Dependia dela. Ou ela liberava, né, a proposta que nós iríamos dar para ela, ou ela dizia não, e aí talvez eu não estava gravando os vídeos com vocês, talvez eu não estava estudando, e talvez eu não estaria feliz, porque eu só fiquei feliz quando a verdade veio à tona, quando eu tirei o peso, né? Porque é ruim, gente. É ruim, chega uma hora, por isso que Jesus disse, não precisa ficar batendo boca, a gente tá aqui, porque chega uma hora que a verdade, ela transborda, e aí ou você é bom ou você é mal, mas a verdade vai aparecer. Aí a proposta era, daí eu liguei para ela e disse, já que você tem essa missão linda, você está toda segunda-feira implementando no diálogo com os funcionários, 40, 50 pessoas, né? Em uma sala. Toda segunda-feira, para iniciar a semana, a oração do Pai Nosso, numa roda ali e tal, né? Uma frasezinha ou outra de incentivo sobre fé católica, né? Eu sou tímido, mas dá para tentar falar pelo menos uma ou duas palavrinhas para me perder a timidez, para me acostumando a falar em público, né? A aprender a alcançar o tom de voz, já que é um ambiente muito barulhento, frigorífico é um ambiente muito barulhento. As pessoas lá não me ouvem, porque eu não consigo falar alto, é a minha natureza não falar alto, né? Tem que gritar, e se eu gritar, eu prejudico a minha voz, por isso que eu não falo muito e tal, porque eu não posso prejudicar a minha laringe, né? Então, toda parte é coisa de quem estuda, quem lê, conhece seu corpo. Aí, então, eu preciso disso. E eu sabia que era um pedacinho da missão dela me dar uma alavanca, né? Ali ela podia ter travado a missão de Cristo, de Jesus, e a minha, né? E a minha felicidade, porque a felicidade é poder ser eu mesmo. Mas não, na hora, não. Mas que bom, e pá, sim, vai ser bom para você, vai poder, né, se turbar, falar com os teus colegas e tal. Incentivou e deu mesmo, né, liberdade. Eu falei poucas vezes, acho que lá, um mês por aí. Mas comecei a falar lá em público, e aquilo já incentivou. Então, ela já fez uma participação muito especial, trabalhando na equipe espiritual, e não sabe. E é assim você, é assim nós. A gente trabalha para Deus, para Jesus, e não sabemos quem é essa pessoa. A Suzana Silva, a nossa supervisora da higienização, terceiro turno, mas que na verdade logo será questão de dias, de semanas, ela vai pegar o primeiro turno do Eliandro, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Aí
o segundo turno, das 8 da noite até às 5 da manhã, e nós, que na verdade eu sou o primeiro turno, mas da meia-noite até às 9h30 da manhã, 9h20. Então, os 3 turnos serão responsáveis dela. Então, só aí umas 100 pessoas, ou mais. Né? Então, da Igreja Suzana Silva. Então, é isso aí, Suzana. Você, lá em 2025, mais de 2025, você passou no teste. E entre tantos testes, né, que Jesus fez para você, que nossos mentores, nossos padrinhos, madrinhas espirituais fizeram para você e você nem sabia. E é assim para todos nós. A gente passa por teste todos os dias. Quando recebemos aquela intuição de dar uma palavra amiga, quando recebemos aquela intuição de ajudar ou não, de estender a mão ou não, de aconselhar ou não, de ir socorrer, né? Levar o remédio, levar no hospital ou não. Então, a gente passa por testes todo dia, só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Né? Ela podia ter dito não, como vários supervisores, né? Gestores, e talvez eu não estaria feliz, alegre, porque estava no ponto já, agora uma intimidade que já não estava aguentando, porque é muito ruim, gente. Você não consegue sustentar por muito tempo. Eu sustentei por 7 anos, mas uma coisa que você não é. E é isso aqui que Jesus mostra aqui. Como estão falando? Já se reuniram com esse propósito. Já decidiram que o prender Jesus, que iam condenar no julgamento quando pagaram Judas. Tudo que Jesus argumentasse, tudo que Jesus falasse, tudo que Jesus mostrasse, né? Digamos que Jesus pegasse e chamasse toda a população que ele curou, toda a população que ele salvou através da palavra, através dos gestos, né? Não ia adiantar, a decisão já estava tomada. E é assim quando as pessoas querem falar mal de você. É assim quando as pessoas inventam coisas no seu trabalho, inventam coisas na sua família, inventam coisas no seu relacionamento. Né? Quantas vezes, quantos relacionamentos aí são conturbados porque os de fora inventam coisa do seu marido, inventam coisa da sua mulher para não ver a sua felicidade conjugal, para não ver a sua felicidade no trabalho, para não ver a sua felicidade com as pessoas que você ama, para não ver a sua felicidade sua própria, que nem é o meu caso, quando você se encontra, quando você se redescobre, quando você se liberta. Então Jesus ficou em silêncio. E é essa a lição principal do estudo de hoje. Estão falando mal de você, estão tentando destruir seu casamento, estão inventaram coisa de você, blasfemar. Não vá tirar satisfação. Não vá bater boca. Entregue, assim como Jesus, entregue para o Pai, porque o Pai te conhece. Você deveria, se conhece, e se você se conhece, se você sabe, não, mas o que estão falando, o que estão inventando, não sou eu. Eu não fiz. Eu não faço. Não é meu caráter. Não é minha índole. Então, pouco importa a opinião dos outros, porque por mais que todo grupo, vou dizer que 20 mil pessoas ao seu redor, fisicamente, acreditam na história de uma pessoa contra você. Mas mesmo assim, leva a sua vida, continue sendo honesto, honesta, continue sendo de Deus, de Jesus, porque para ser honesto, honesta tem que ser de Deus, de Jesus, não adianta. Né? Tem que passar por isso, por esse caminho. Né? Que o tempo por si só mostra em todas as áreas. Né? O tempo não mostrou aqui para eles mesmo que eles estavam errados. Jesus nunca blasfemou contra Deus. Jesus nunca fez nada errado. Tanto é que, olha só, eles tiveram que pagar falso testemunho, porque eles pesquisaram, né, a vida de Jesus. Pesquisaram desde o nascimento, pesquisaram tudo e não acharam nada. Meu Deus, sabe, esse homem não, Jesus não rouba. Jesus não, nem mulher tem, né, que não traiu, não fez nada. Tá? Jesus nunca bateu nem nos irmãos, nunca fez nada. Meu Deus do céu, não tem nada contra esse homem. Vão ter que pagar alguém para inventar. Tá? Aí você se pergunta
também. Mas por que Pedro não chamou os outros apóstolos e também não levou algumas testemunhas para demonstrar, né? Não é assim, esses aí estão mentindo, Jesus nunca falou isso, não sei. Porque depois que era assim que funcionava a justiça naquela época. Depois que o sinédrio, que os anciãos, os idosos, né, na localidade, o sumo sacerdote, que seria o Papa, né, o supra-sumo, né, Caifás, depois que desse a sentença final, o veredito, a pena é 10 anos, 20 anos de prisão, 40 anos, né, comparando com hoje, não tinha recursos. Não adiantava. Podia aparecer 1 milhão de pessoas e milhares de provas a favor de Jesus. Não, eles não iam nem olhar, nem ouvir. Nem. Então, por isso, né? Porque muita gente condena, né? Porque a gente traz para nossos dias, e deveriam trazer para nossos dias, deveriam trazer para nós como homens, nós como mulheres, mas por que ninguém tentou argumentar? Ninguém tentou mostrar uma prova, ninguém tentou levar uma testemunha por causa disso. Há todo um contexto. Havia leis, assim como nós, né? Temos leis, né? Que temos que respeitar. Tipo, nós temos que contratar um advogado para advogado falar em nosso nome. Não adianta eu, Eduardo, ir lá e querer falar com o juiz. O juiz não vai, não. Quem tem que falar é o seu advogado, a sua advogada. E é assim. E nós temos que respeitar isso, né? Então, não condene Pedro por Pedro não ter tentado salvar Jesus nessa parte. Não tinha o que fazer. Né? Aí aqui, ó. Para que nos digas se tu é Cristo e Filho de Deus. Agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhos? Por que o sumo sacerdote rasgou suas vestes? Porque era tipo um... Desculpa. Não, a minha ficante aí, a Alexa. Ela vai responder. A robozinho da Amazon. A minha companheira. Aí, Jesus disse isso, né? E por que rasgou, Caifás rasgou? Porque depois que alguém blasfemasse e tivesse suas vestes rasgadas, meu amigo, não tinha pena de morte e não tinha como voltar atrás. Mesmo se Caifás quisesse, o que era impossível. Mesmo que o Sinédrio inteiro quisesse voltar atrás, aí desse uma loucura, meu Deus do céu, a gente fez um erro. Não. Estava na lei, era escrito, estava, né? Sentença final. E por que eles deram soco, deram tapa no rosto de Jesus, né? Cuspiam e ainda debocharam? Porque ainda hoje não mudou nada. Veja, estude, pesquise, ou tenha olhos para ver na sua comunidade, aí na sua cidade, no seu país, deve ter irmãos, graças a Deus, tem irmãos de outros lugares, né? No Japão, meu amigo, ó, tá no coração. Pesquise. Quem foram os mais torturados, os mais humilhados, os mais perseguidos, ou perseguidas, né? Joana d'Arc, da história. E ainda são deixados de lado, fazem mau julgamento, inventam histórias, deturpam suas palavras, seus gestos.
os homens e as mulheres verdadeiramente de bem, os cristãos, os evangélicos, os espíritas, né? Os cristãos, os que confiam em Jesus. E por que isso? Porque o mundo é dos hipócritas, né? A maioria que está morando são hipócritas, são pessoas que dizem, mas não fazem, fazem uma máscara social do bem e não tem nada de bem, né? É o bem é o vosso bem, mas o bem aos outros, pouco estou me lixando. É assim. Porque, ó, Caifás e os escribas e os anciãos tinham medo que, se nós deixar Jesus vivo, esse homem, o Nazareno, continuar, ele está abrindo os olhos da população. E aí como é que eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou continuar com a minha vidinha? Porque Caifás andava com túnicas majestosas. As túnicas dele eram tão mais bonitas, um linho tão mais caro, mais raro de ter, né? Seria um terno Armani, né? Um terno italiano, né? Que os próprios romanos, ou se equivalia. E tinha privilégios, né? Andar com os romanos, ir para as festas, né? Para os castelos, lá, para as mansões, alta sociedade. Então isso mexe com o ego da gente. E como é que eu vou perder isso? Pois esse homem só fala, ele tem que ser humilde. Temos que ajudar os outros. E nós não ajudamos. Então vamos calar a boca dele, vamos calar a boca dela. E por isso que as mulheres e os homens de bem são perseguidos. Hoje não são perseguidos de levar chute, levar soco, levar tapa, serem assassinados. Alguns são levados assim, são torturados, ser presos pelas suas ideias, pelo seu idealismo, pela sua... Não, mas são perseguidos assim, veladamente. Não, aquela lá é maluca, aquele lá é maluco, aquela lá só quer fazer o bem, acha que fazer o bem é boba, é bobo, é trouxa. Não. Mulher forte de verdade, homem forte de verdade, são os que fazem o bem. Porque sabe a real, sabe o seu propósito. E todos nós temos propósito na Terra. Queira você acreditar ou não. Mas eu aconselho que repense. Repense, porque todos nós temos algum propósito. Se não é ajudar, é se auto-melhorar. É o autocrescimento. É sempre deixar mudar. Esse auto-melhorar me traz um ensinamento com o meu tio José, lá em 2005, visitando meu avô, né? Eu adorava. Hoje eu sei por que eu adorava. Fazia parte do aprendizado da vida, né? Para o que nós vamos fazer hoje, que nós fazemos hoje e vou fazer para o futuro. Fazia parte, né? Mas eu adorava. Meu jovem, né? 2005, né? No auge dos seus 20 e poucos anos, 22, 23, 24 anos, jovem. E eles com 60, né? Dois irmãos. Eles ali conversando, né? E como os dois, olha que bonito, né? Os dois são espíritas, são religiosos e palestrantes, né? Um ia na casa do outro, na casa do outro que a gente fala na doutrina espírita é ir na igreja, né? O tio José quando vinha visitar o meu avô, ia na igreja do meu avô, que é a casa espírita que a gente chama, né? A nossa casa. Nós, da doutrina espírita, chamamos de casa. E o avô, quando ia em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, visitar o irmão dele, a cunhada, os sobrinhos, papá, ia com a família e me levava junto, né? Eu adorava. Me levava junto pro centro espírita, para casa, para a igreja local, físico, onde meu tio trabalhava, meu tio palestrava, o tio da minha mãe, né? O tio José, o irmão do meu pai. Então, isso era lindo. Eu olhava aquilo ali, pô, que legal. E os dois então conversavam. Na minha família era normal falar de alma, de espírito, de reencarnação, de encarnação, de Jesus, né? E sonho, e reencontro, e desencontro, e se foi real, se não foi, fantasia e tal. Então, era um aprendizado. A conversa dos dois ali, eu ali quietinho, me metendo, era um aprendizado, assim, pra vida. E aí,
Aí teve algo parecido com isso aqui, né? Daí meu tio José falou. E ele tinha visão, olha que bonito, né? 2005. Ele tinha visão assim, ele era aquela pessoa que sonha com o que pode acontecer, vai acontecer e acontecia, né? Por exemplo, ele sonhou uma vez com o cunhado dele, ia dar um acidente e ia ficar paraplégico, né? Não ia poder mexer as pernas, eu quero cadeira de rodas. Aí ele contou pro cara, não deu um mês por aí, e aconteceu isso antes de eu nascer. Então, e a gente sabia, porque era o tio contar os sonhos dele, profético, assim, a gente já ficava meio cabreiro. Aí ficava, né? E aí o tio, né, aí ele me deu o conselho, que como, quando é religioso de verdade, assim, que gosta, que acredita, que quer fazer o bem, vira e mexe, a gente vai dar um conselho para aquele jovem, aquela jovem, aquele filho, aquela filha, aquele sobrinho, aquele neto, alguém que a gente gosta, né? Porque a gente quer o bem, a gente acredita, a gente confia e a gente sabe, a gente quer passar para ele lá. Aí ele falou, Eduardo, olha só, lá em São Pedro do Sul, 2005, medida interior, colono, interior, fazenda, sítio, interior. Sei, imaginar que estaria aqui, fazer com os pais. Nada. Eu estaria em Lajado, em Porto Alegre. Mas nem me passava pela cabeça. Não, vou morrer. Eu, como todo mundo, né? Como você. Você nasce na sua cidade, fica, envelhece, tem filhos, né? Era o meu plano. Era o meu plano. Aí, aí então, né? Aí ele dizia, Eduardo, eu vou te dar um ensinamento, mas não pense que é pessoal. É pra vida. Aí eu, lá vem bobagem do tio, mas vamos ver. Jovem, né? Aí eu, tô sendo bem real. Aí o tio José, é o padrinho da minha mãe, aí falou, Eduardo, se um dia falarem mal de você, inventarem coisas, porque no nosso caso, na nossa fé, né, nossa religião que nós escolhemos, as pessoas falam mal mesmo, as pessoas dizem que é do demo, as pessoas dizem que faz bruxaria, e não faz, não tem ritual, não tem nada. É isso aqui, ó, isso aqui que nós estamos falando. A única diferença é que teria pessoas, né, que levam a igreja, mas é isso aqui, é exatamente isso aqui. Não tem ritual, não tem canções místicas e coisa nada. Aí, né? Mas as pessoas têm preconceito, isso aí faz parte. E aí ele dizia, não é porque eu estava querendo me assumir, eu já tinha assumido, mas jovem, né? Então ele estava naquele ímpeto de conhecer o mundo, desbravar. Aí ele disse, nunca, nunca perca tempo revidando, nunca perca tempo tentando argumentar com pessoas que vão querer, principalmente os evangélicos, né? Que vão querer redarguir, né? Isso aí é do demo, isso aí é não sei o que, isso aí que. Não perca tempo, porque a verdade aparece. Faz o seguinte, tudo que falarem de você, você é vagabundo, Eduardo, você não vale nada, faça o contrário. Tô dizendo que eu sou vagabundo, aí tá inventando? Trabalha, seja um trabalhador, seja honesto. Tô dizendo que você é sem vergonha, que você tem várias namoradas, não sei o quê. Seja respeitador, seja fiel, né, aos seus princípios. Faça o contrário do que dizem. Porque daí, o tempo, sem você mover uma palhinha, um dedinho, sem precisar ir lá e falar com a pessoa, não, mas o que estão falando de mim não é verdade, eu trabalho, eu faço isso, eu sou honesto, eu sei o que, isso aqui. Não. Deus, Jesus, esclarece ou a pessoa que tentaram fazer a cabeça contra você, seu marido, sua mulher, seu namorado, sei lá quem for, seu patrão, sua patroa, sei lá quem for, né? Familiar que faz, né? Vizinhos. O tempo mostra. Eu bem que, né? Jovem, né? Que nem vocês estão ouvindo agora, na hora a gente não dá bola. Mas com o passar dos anos, no meu caso eu digo séculos, porque foi muitas coisas. O tio José tinha razão, aquela conversa deles lá, meu Deus. Hoje, naquela época eu não sabia. Sabia, mas não sabia.
Né? Porque a gente é criado nisso, então é natural, é normal, mas a gente não dá muita bola, né? Mas, quando a gente vai amadurecendo, foi o tio José que falou? Foi. Mas 90% algum mentor, ou o meu mentor, ou o mentor dele, algum espírito de luz, já deu a dica através da boca dele. Né? Deu a dica para mim, tudo que eu ia passar. Porque cada região que a gente vai trabalhar, cada cidade, cada relacionamento, né? Acontece de tudo, né? Sempre tem alguém que não vai ir com a sua cara. É normal. Sempre tem alguém que não vai gostar de você, por mais que você faça de tudo para agradar as pessoas. Isso é normal. E aí, quando você tem esse ensinamento, você já se prepara. Ah, não adianta. E é verdade, né? Jesus não tem nada de errado. Ou tem? Não, né? Jesus tem algum pecado? Não, né? Jesus fez alguma maldade? Jesus fez algo contra a lei de Deus? De Deus? Não, né? E 100% da humanidade gosta de Jesus? 100% da humanidade venera Jesus? 100% da humanidade segue Jesus? 100% da humanidade fala bem de Jesus, igual eu, você, nós? Se vocês estão acompanhando, vocês estão com nós, vocês falam bem de Jesus, querendo ou não, né? Não, né? E aí eu, um simples mortal fisicamente, né? Um simples. Vou ficar melindrado porque fulano sem insignificância tá inventando história de mim para me prejudicar com meus colegas de trabalho, me prejudicar com a família, prejudicar com o patrão, com a patroa, por inveja, por querer o cargo, por querer o lugar, porque é assim, né? É assim, o relacionamento humano não deveria, mas é assim. Né? Não! Deus, Jesus, o mentor, sempre fala pra gente. Não só pra mim, pra vocês também, pra todo mundo. Não, né, segue a tua vidinha, segue o que você tá fazendo, o seu estilo, o que vocês fazem. O que vocês fazem, o que você está fazendo hoje, agora, aí, em qualquer lugar. Segue. Porque se a sua consciência diz que você está no caminho certo, que você é honesto em todos os lugares, com todas as pessoas, né? Com todas as situações, e tudo aquilo que você descobre que está por trás estão fazendo, estão te sabotando, estão inventando coisas, estão te afastando, deixa. Porque o mundo dá voltas. E eu sempre digo, não para me beneficiar, mas quem me conhece e tal, desde criança, a gente fala desde criança, porque na nossa doutrina a gente sabe pessoalmente que é assim. Desde criança, né? Para quem é espírita de criança e quem acaba participando depois. Quando qualquer pessoa, eu mesmo, se eu mesmo falando para vocês aqui, se eu mexer com um filho, uma filha de Deus, inventar coisa, falar mal, ah, querer brigar, querer bater, querer matar, querer roubar, querer fazer coisa, maldade, a minha vida dá um revés. A minha vida trava. Tá muita coisa errada. Tudo de ruim. E eu vou achar que a pessoa que tá fazendo coisa para mim. Não, a pessoa tá ali aí, a pessoa tá vivendo. É que com um filho, uma filha de Deus, que são todos nós, quando nós queremos seguir Jesus de verdade, com nossas falhas, com nossos problemas, no nosso limite, e Deus sabe, e Deus vê que você está levando a sua vida honestamente, que não é aquilo que estão inventando de você, ah, rapaz, a mão de Deus pesa sobre essa gente. Eu vi e eu vejo, e eu escuto, e eu percebo. E eu não posso fazer nada, porque a gente avisa, a gente diz, lá no começo, você não está mexendo comigo, gente. Não é comigo que vocês estão mexendo, eu adoraria que fosse comigo, porque eu não faço nada mesmo, então ficaria por isso mesmo, mas não é. Vocês vão tomar uma lição da vida, uma lição de Deus, por mexerem com o filho e uma filha de Deus. Não porque eu sou privilegiado. É para vocês aprenderem a não mexer com nenhum ser humano que aparecer na frente de vocês.
Pra quem mexe, né? Não tô falando pra você, tô dizendo pra quem mexe. E tu acha que essa gente aqui, tu acha que o Caifás, os escribas e os anciãos que condenaram Jesus, né? Prenderam, condenaram à morte. Vocês acham que eles tiveram uma vida tranquila, uma vida plena de satisfação a partir daquele momento em que Jesus foi condenado e começou o martírio dele? Vocês acham? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que tudo começou a dar errado na vida deles. Perder os cargos, ficarem doentes, relacionamentos desarmoniosos, brigas judiciais por pensão, por guarda de filhos. Ou seja, não tem paz, não tem paz na mente, não consegue trabalhar em paz, não consegue viver em paz, não consegue dormir em paz, não consegue estar ali no mesmo ambiente com a família, com os amigos, em paz. O corpo está, mas verdadeiramente não está. Porque só está em paz, só sente uma tranquilidade, uma felicidade em todos os lugares, ainda que sozinho, sozinha, só quem é de Deus. Porque daí fica com a consciência tranquila. No momento que a gente sabe que a gente fez maldade para alguém, que a gente falou mal de alguém, que a gente inventou coisa, ou está inventando, eu posso mentir para mim mesmo que não, isso não me afeta. Para eu pensar. Você poderia estar muito melhor, eu poderia estar muito melhor, mas eu continuo fazendo fofoca, eu continuo falando mal pelas costas, eu continuo entregando, eu continuo inventando, eu continuo ludibriando, eu continuo fazendo falsos testemunhos, eu continuo. E aí você acha que agrada a Deus? Quem Deus vai agradar? Um filho, uma filha honesta? O filho, uma filha obediente? Ou o filho rebelde, desobediente? Deus vai agradar, Deus vai dar presente, Deus vai iluminar, Deus vai inspirar, Deus vai transformar a vida, né? Dar mais saúde, mais energia, mais vitalidade, mais proteção, mais amparo espiritual para um filho, uma filha que obedece ele. E não a filha rebelde que quer o mal do seu irmão, da sua irmã. Então esse Caifás, esses escribas, esses anciãos sofreram muito. E após a sua morte, sofreram muito mais ainda. Eles devem ter ficado umas 10 encarnações, reencarna, em sofrimento. Porque eles mexeram com o filho verdadeiro, né? Puro. Não nosso, puro. De Jesus, de Deus. Então, 7h30, 1h. Já deu 1h, né? Sempre suavizado, 1h, chega. Então a mensagem central é isso. Ah, tô falando mal de você. Ah, tô inventando coisa. Ah, quer destruir seu casamento. Ah, quer destruir seu relacionamento harmonioso, feliz, por inveja, com o seu namorado, com o seu crush, com a sua esposa, com o seu marido. Procure ver se tem um fundo de verdade. Se não tiver verdade, não destrua sua amizade, seu relacionamento, seu ambiente de trabalho por pessoas que inventam. Porque assim como as pessoas inventam de outras pessoas para você, estão tramando pelas suas costas, pelas minhas costas, pelas nossas costas. E isso eu sei de experiência, gente. Eu tenho essa carinha de um senhor de 80 anos, mas eu vivi bastante em cada lugar, cada região, cada relacionamento, que não foram poucos, né? Vivi tudo o que vocês possam imaginar. Amores, traições, brigas, intrigas, inveja, tudo. Então eu sei que o ser humano, se fala mal de alguém para você, nada impede de, na oportunidade que tiver, te derrubar.
para pegar o seu lugar. E é em todos os lugares. Tem pessoas que querem ter um marido, tem pessoas que querem ter uma mulher, tem pessoas que querem usufruir dos bens que você tem pessoas que querem usufruir do lugar onde você trabalha, do que você faz. Você pode ficar bravo comigo, você pode ficar bravo, dizendo que não é verdade. Uma pesquisa. Volte no tempo e veja. Seus amigos da adolescência são os mesmos. Seus amigos de 20 anos atrás, as pessoas que passaram na sua vida, são os mesmos. Dificilmente. Porque sempre um ou dois te decepcionaram. Um ou dois ou mais te traíram. Em todas as formas, porque quando fala em traição, as pessoas pensam que é só relacionamento. Traição é amizade. Traição é local de trabalho. Traição é na vizinhança. Traição é no comércio. Traição é em tudo quanto é lugar. Então a mensagem principal, para terminar mesmo, porque estamos repetindo, não revide, não bata a boca, não tente argumentar, não tente provar, porque o ônus é que nem na justiça dos homens, obrigado. O ônus da prova contra você é quem está falando. Ah, está inventando de você? A pessoa que prove. Ela que perca tempo, energia, tempo da vida dela, que podia estar usando para benefício, crescimento espiritual, religioso, se tivesse, né, mas não tem. Então, está querendo cuidar da sua vida. E você segue a sua vida, segue, por ter consciência tranquila, segue a sua vida. Porque no momento certo Deus desmascara as pessoas. E aí aquela pessoa que acreditou nas pessoas, que estavam falando mal de você, ou vem, se tiver humildade, vem e pede desculpas, ou te trata, começa a te tratar como você merece, com respeito, com admiração, né? Porque sabe que você sempre esteve correto, correta, usando o ensinamento do meu tio José lá em 2005. Faça o contrário. Se você descobrir que estão falando alguma coisa de você, você faça o contrário. Ah, estão dizendo que eu sou desonesto? Eu sou o mais honesto possível. Ah, estão dizendo que eu gosto de trair, que eu gosto de ter várias mulheres? Eu vou ter só uma, vou ser fiel. Ah, estão dizendo que não sei o que, não sei o que. Então eu vou fazer o contrário. Essa é a melhor forma de revidar. Essa é a melhor forma de provar que o ser humano está errado contra você. Então essa é a mensagem. Não bata a boca, fique em silêncio igual Jesus. Porque Jesus não tem nada contra ele, né? Ou você tem alguma coisa contra Jesus? Não tem. Não tem, porque Jesus é o único ser, né? Entre homem e mulher, porque ser puro, sem nada, sem nenhuma dívida kármica, sem nenhum pecado, que já pisou, já passou por todas as intempéries, já viveu igual eu e você aqui na Terra. Não tem. Ah, o Gandhi tinha suas falhas como ser humano. Chico Xavier tinha suas falhas como ser humano. Divaldo Pereira tinha suas falhas como ser humano. Madre Teresa de Calcutá tinha suas falhas como ser humano. Buda tinha algumas falhinhas, por mais que também era grandão. O perfeito, meu perfeito, sem nada, Jesus. E aí, mesmo assim não agradou, aí você quer ter a pretensão, eu quero ter a pretensão de agradar aos outros. Não, eu com a minha vida. Gosta de mim, gosta, não gosta, não gosta, porque pra mim, agora é eu mesmo, eu mesmo. É a minha opinião mesmo, assim, azar. Pra mim não importa a opinião dos outros. A única opinião que importa é de Jesus, do meu mentor, da minha mentora, que me acompanha todos vocês têm mentor, e Jesus. Se esses aí assinam embaixo, mas é assim, não, Eduardo, pode continuar, você tem falha, mas não é falha tão grave assim, pode continuar, não dá bola porque eles estão falando, nós vamos dar um jeito. Então, a opinião deles é que importa, não a opinião da minha mãe, não a opinião do meu pai, não a opinião do meu tio, não a opinião da minha esposa, não a opinião do meu marido, não a opinião dos meus filhos, não a opinião dos meus colegas de trabalho, não a opinião do meu vizinho, não a opinião de um estranho, não. Eles não me conhecem?
Nem teu parente conhece você. Nem teu pai, nem tua mãe. Porque tem coisas no íntimo, em pensamento, no nosso caráter, nossa virtude, que só nós nos conhecemos. E às vezes nem nós nos conhecemos. Então, quem se conhece é você. Se você sabe que você está correto, correta, que você está com a consciência tranquila naquilo que você faz, naquele estilo de vida que você escolheu, naquela profissão, naquele local de trabalho, naquele ambiente, segue sua vida normal. Não bata a boca. Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Ó, agora eu falei certo. Tive que respirar. Nossa prece para encerrar. O famoso Pai Nosso, né? Para os amigos entender, para nós também entender que estamos encerrando a nossa reunião, o nosso encontro fraterno, né? Antes de fazer a prece, quero agradecer a paciência, né? Por estarem aqui numa noite fria, né? No Rio Grande do Sul, estudando, lendo, trazendo o Evangelho redivivo. Nós estamos revivendo o Evangelho numa nova forma, numa nova perspectiva para a posteridade, que vai ficar gravado na internet, na rede social. E vocês, nós estamos trabalhando juntos nesse projeto. Vocês fazem parte desse projeto. Vocês não sabem. Quase estou dizendo. Vocês fazem parte. Então, vamos com o Pai Nosso? Deus, Jesus, mentores, mentoras, nossos irmãos, amigos da luz, que nos protegem, nos inspiram, nos amparam. Agradecemos mais uma vez pelo carinho, pela atenção de terem vindo em nossos lares, nos inspirar, nos intuir, para auxiliar, né, no estudo, na leitura do Evangelho de Jesus, no Testamento, nas Escrituras, em tudo que Jesus nos ensinou. Sem o amparo, sem a orientação, sem a inspiração, sem o conselho de vocês, meus amigos, irmãos da luz, nós temos ciência que somos só um microfone sem função, um microfone em off. Então, muito obrigado, que Deus ilumine, que Deus proteja e que possamos, ao sair, ao desligarmos, ao deitarmos, ao irmos trabalhar, em paz, em segurança e amparados e protegidos, e aqueles que vão de carro, dar carona para Jesus, dar carona para os mentores espirituais, para que nada de mal nos aconteça, para que possamos ir em proteção e voltar em proteção, que podamos, com a mesma saúde que nós formos trabalhar, possamos voltar para junto de nossos filhos, filhas, netos, netas e amigos e pessoas que estão de alguma forma torcendo e querendo que nós estejamos em paz. Com o Pai Nosso, damos por encerrado oficialmente nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será em todos os lares, em todos os lugares. Amém. E que Deus continue iluminando e inspirando todos vocês. E a mensagem final, vamos repetir? Não dê bola. Mesmo que você descobrir que estão falando mal de você, que estão armando contra você, estão fazendo injúrias, né? Os hackers nas redes sociais, né? Entrega na mão daquele, entrega na mão do Altíssimo, entrega para quem você confia, né? Porque nada fica sem os olhos e sem a percepção do Pai, de Jesus, dos mentores, mentoras, de quem nos ama. E você é um amado, você é uma amada. Nós somos amados. Por isso nós estamos aqui, vivos, com nossas famílias, com nossos filhos, vivendo a nossa vida, vivendo as nossas profissões, ou procurando, né, para quem está desempregado. Mas todos nós temos uma função essencial e crucial
nesse momento da Terra. Então não se sinta inútil. Não se sinta que o mal está vencendo. O mal fala, o mal faz barulho, o mal chama atenção, mas siga a sua vida. Siga as suas virtudes. Siga aquilo que você confia. Siga a sua fé. Siga a sua orientação religiosa. E você terá a recompensa que esses que fazem mal já não têm. Eles acham que tem, mas não tem. A verdadeira felicidade está com você, que é de Jesus. A verdadeira felicidade está com você, que é de Deus. Não com o mal. O mal não prospera tanto como você pensa. É por minutos. É por dias. Alguns aninhos. Mas a verdade sempre vem à tona. Quando eu ouvir falar mal de você, lembra de mim. A verdade vem à tona. Você consegue esconder, fazer um personagem, mas uma hora explode. Eu fiz um personagem por 7 anos. Tive que mostrar quem eu sou de verdade, que é o que vocês veem aqui. E esse é o verdadeiro Eduardo. Né? A família, os amigos de verdade, né? Sabe? Esse é o verdadeiro Eduardo. Por isso que eu consigo fazer os vídeos, por isso que eu consigo falar. Esse é o verdadeiro Eduardo, isso não é um personagem. Eu não sento aqui. Eu podia sentar aqui e fazer só 20 minutinhos, ou resumir só em 10 minutos, resumir só em 5 minutos. Perfeito. Mas a proposta de Jesus, de Deus, dos mentores é: abra o coração, converse. É uma conversa. É um encontro fraterno entre irmãos e irmãs. Em fé. Em Cristo. Em Jesus. Em Deus. Então, um abraço, fique com Deus. Né? Fala muito. Adoro essa frase. Abraço, fique com Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã para aqueles que quiserem vir. E muito obrigado por estarem até aqui.